Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, a gente fala sobre o cérebro coletivo. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. Que tal maratonar todos os episódios dessa série? A gente já está chegando no 300, o próximo episódio já é o de número 300, vai ser um episódio bastante especial. Que tal então se programar para ouvir todos eles? É só ir ouvindo aos pouquinhos, quem chegou depois, quem pegou no meio do caminho, e vai ter muita informação bacana, diferenciada, vocês vão adorar. E se você quiser colaborar enviando dúvidas, críticas, sugestões de tema, é só escrever para a gente, código 2299-222-1003. É só mandar sua mensagem de WhatsApp. E você também pode curtir as redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Você já entrou num ambiente e percebeu que todos pensavam igual? Todo mundo pensando a mesma coisa, do mesmo jeito, e por mais que você não concordasse, você ficou bem quietinho para não discordar daquele grupo, daquele ambiente? Isso já aconteceu com você? Ou então você foi em algum espetáculo, um show, e de repente você bateu palma sem nem pensar, sem nem estar tão empolgado assim, só porque todo mundo começou a aplaudir e você foi na onda e aplaudiu também? Eu garanto que alguma situação dessa você já deve ter presenciado ou já deve ter acontecido com você, né? Isso não é uma fraqueza sua, isso é neurociência. É o cérebro coletivo em ação, isso que a gente vai discutir nesse episódio. Bem, os humanos, eles são animais que são sociais. As decisões humanas, né, as ações humanas, elas não são moldadas puramente no individual. Claro que o ser humano, ele tem uma coisa que outros animais não têm tão apurado, que é a malícia, né? O ser humano, ele tem um egoísmo, uma malícia no sentido de querer resolver sua situação acima dos outros, né? Então, antes de resolver um problema do grupo, ele quer resolver o dele. Mas, independente disso, ele é um animal que tem ações moldadas pelo grupo que ele pertence. E isso também, essa sociabilidade, essa necessidade de ser um ser social, isso vem do homem das cavernas, isso vem lá de trás como uma necessidade até de preservação. Eu já falei isso várias vezes. Um dos nossos instintos primários é o de autopreservação e o de sobrevivência. Por mais que a gente tivesse tido intempéries, a gente tivesse tido problemas que pudessem inviabilizar a evolução e a continuidade da espécie, o ser humano sobreviveu até aqui. E ele sobreviveu justamente por isso, porque enquanto ser individual, enquanto vivendo sozinho, ele não teria conseguido. Ele só conseguiu porque em determinadas ocasiões, em determinadas eras, ele estava vivendo em sociedade, em clãs. E isso garantiu a sobrevivência da espécie. Por mais que desses clãs, desses grupos, se perdesse muitos indivíduos, por causa de alguma questão natural ou alguma questão, né, que ainda não estava bem desenvolvida em termos de evolução, mas sempre o fato de estar em grupo garantia que uma fatia desse grupo, pelo menos, sobreviveria e continuaria a espécie. E foi o que aconteceu. Então, o ser humano, ele se desenvolveu, ele evoluiu enquanto ser social, que toma, obviamente, decisões que, por mais que sejam individuais, os garantam nesse meio social. Então, por mais que a gente veja, mas a gente tem
políticos que roubam e só pensam nele. Beleza, ele num primeiro momento só pensa nele, mas vê se ele não toma também algumas decisões para ele não ser isolado, para ele continuar naquela política, ou continuar naquele partido, ou continuar no governo. Então, ele ao mesmo tempo que ele pensa nele, ao mesmo tempo ele toma as decisões sociais, as decisões que garantem a sobrevivência dele no grupo. E isso é uma característica humana instintiva, isso não tem jeito. E eh, que a gente sabe, em termos de ciência, de neurociência, é que tudo, que faz a gente pertencer a um grupo, que nos faz ter essa sensação de pertencimento, de estar inserido num grupo, de estar, condizente com aquele grupo, de estar sendo respeitado naquele grupo, nos gera liberação de dopamina, nos dá aquela sensação, não vou dizer de euforia, de prazer, não necessariamente isso, mas nos agrada, nos faz querer sermos mais sociáveis, estar mais inseridos naquele grupo. Em contrapartida, você ser excluído de um grupo, né, quando a gente é ignorado em alguma coisa, a gente está falando para um grupo e ninguém nem está aí, para o que a gente está falando, isso nos gera uma sensação muito ruim. Eh, Pode parar para refletir que você vai ver que você não gosta, teu cérebro não gosta. Se você for deixado de lado num grupo, se você for ignorado em algum ambiente, se você fala alguma coisa e ninguém dá bola, isso é incômodo, isso é muito ruim. Isso não agrada o nosso cérebro, não gera dopamina. Em contrapartida, você ser valorizado, né, quanto mais valorizado você é num grupo, né, mais, integrado a esse grupo, mais você gosta, mais você se sente bem. Então, esse sentir bem e esse sentir mal são reações, do nosso cérebro, são instintos que a gente tem que nos fazem ser justamente esse ser social. E assim, dentre vários experimentos nesse segmento, a gente tem aqueles experimentos que acabaram ficando notórios, né, que são replicados em estudos e que acabam sendo de conhecimento de várias pessoas da área. Um deles é um experimento de Asch, que foi por volta ali de 1950. Eh, Você tinha vários, voluntários que viam linhas traçadas de tamanhos diferentes. Então, desses grupos que viam essas linhas, 37% deles erravam de propósito só para poder acompanhar um grupo, né. Era feita a experiência e nessa experiência um grupo, falava uma resposta errada propositadamente. E o que estava sendo analisado, na hora de responder, acabavam por essa necessidade de pertencimento, de não ser contra o grupo, acabava, mesmo sabendo que a resposta estava errada, confirmando aquilo que o grupo disse, né. Então isso demonstra claramente que muitas vezes se prefere estar errado num grupo do que estar certo fora dele, né. Então, o ser humano, ele tem essa tendência, né, ele estar certo, mas isolado e totalmente sozinho, não é bom. E por mais que ele, não concorde bem com aquilo, mas se ele está pertencente a um grupo, acolhido por aquele grupo, ele vai preferir. Porque mais do que o estar certo ou errado, que é importante, mas, ele estar pertencendo a um grupo e agindo de acordo com aquele grupo, muitas vezes fala mais alto. Um outro experimento interessante também é Lacan e Darley, que foi o seguinte, tinha uma sala e as pessoas, né, eram colocadas nessa sala e de repente a sala começava a encher de fumaça. Quando acontecia do experimento ser feito com pessoas sozinhas, a sala começava a encher de fumaça, a pessoa saía abatida, saía correndo, ou seja, salvava a pele. Agora, quando se tratava de um grupo e você tinha ali algumas pessoas previamente combinadas para não se mexer, as pessoas não saíam correndo. Por quê? Porque o grupo não estava se mexendo e ficavam um esperando a reação do outro, outros esperavam o outro reagir,
Então, no final, você percebia que até comportamentos muitas vezes de autopreservação, ninguém sabia de onde estava vindo aquela fumaça, do que se tratava, ainda assim a pessoa corria algum nível de risco em virtude do grupo, por causa do comportamento do grupo, né, ela não ia nem sempre, salvava a pele. Então, isso quer dizer que é 100% dos casos? Não, mas significa que sim, somos moldados pelo comportamento do grupo. Aí você pode me dizer: "Poxa, mas e nesses eventos onde há algum problema, uma tragédia e de repente morre gente porque foi pisoteada, todo mundo saindo correndo?" Mas é porque isso se dá no efeito manada, né, se ninguém se mexe. Mas se um corre, aí daqui a pouco 2 corre, o outro corre porque aquele correu. Aí daqui a pouco um terceiro corre porque os outros 2 estavam correndo. No final, a pessoa está correndo nem sabe por quê, né. Então tem gente que nem viu o que está acontecendo, mas como está todo mundo correndo, ele corre junto. Por causa desse comportamento social e desse comportamento de grupo. E no nosso dia a dia, a gente pode, em diversas coisas cotidianas, a gente pode ir percebendo que, independente da gente querer ou não, da gente pensar muito sobre isso ou não, a gente às vezes faz coisas em virtude do grupo, né? Uma coisa curiosa que se vê são os chamados aplausos sincronizados, né? Mesmo que você não tenha um maestro, se alguém começa a bater palma numa música, não bater palma de aplauso, de que gosto, é isso também, mas se alguém começa ritmicamente bater palma, numa determinada música, os outros vão sincronizando as palmas com ele. Você raramente vê no show, pessoas batendo palmas em tempos diferentes. Eh, ou todo mundo erra o tempo da música, ou todo mundo acerta o tempo da música. Você não vê pessoas meio a meio ali, né, salvo pessoas que são músicos mesmo e que até por uma questão profissional acaba fazendo certo contra o grupo. Mas no geral, as palmas são sincronizadas, porque instintivamente, por mais que a gente, sinta o pulsar da música num outro ritmo, num outro tempo, mas instintivamente o nosso corpo vai tender a se sincronizar com os demais. Então, por isso que a gente vê, né, eu já vi shows inclusive, que o próprio músico falou: "Não, tá no tempo errado", e começou a ensinar qual era o tempo certo para o pessoal bater palma, que às vezes atrapalha até o próprio músico. Mas um foi errado, foi todo mundo errado junto. Por mais que as pessoas tivessem um instinto de saber o tempo correto da música, mas, essa sincronia de grupo falou mais alto, que é um instinto também. A própria rede social, eu falei aqui da rede social, mas quantas vezes a gente vê um post lá, a gente nem chegou a analisar muito, nem viu o vídeo todo, vê um trechinho, mas olha assim, tem, sei lá, 500.000 curtidas. A gente olha: "Pô, se todo mundo tá curtindo é bom, curte também e manda bala". Então, às vezes, a gente só vê alguns elementos, tipo: "Ah, é de fulano", todo mundo curtiu, curte também, toca o bonde. Só que muitas vezes você nem viu aquela informação. Às vezes, por mais que seja uma pessoa que você conheça, que está fazendo aquilo, você já viu outros materiais dele, mas você não viu aquele. Você às vezes pode concordar com tudo dele, mas naquele você poderia discordar, mas ainda assim as pessoas curtem antes nem saber qual é o conteúdo. Então, isso é por um impulso de pertencimento. Tá todo mundo curtindo, vou curtir também. É meio por isso. E a própria política de consumo, né, a gente tende até a mudar de opinião quando a gente tem uma opinião predominante num grupo que não é bem a que a gente teria. E isso se apresenta em diversos aspectos, inclusive na moda, por exemplo. Quantas pessoas, não gostam de alguma coisa, mas aí de repente começa todo mundo a usar aquela coisa, todo mundo do grupo, e ele, para se sentir incluído, por fim tá comprando aquilo também, tá usando e por fim tá até mudando de opinião e achando bacana, quando na verdade originalmente ele não gostava, simplesmente por uma questão de pertencimento ao grupo. Então isso aí são exemplos que estão no nosso dia a dia. E aí a gente tem,
o lado bom e o lado ruim. E isso aí a gente pode ser bem claro, né. Eh, Quais são os lados positivos desse comportamento de grupo e dessa necessidade de estar trabalhando e pertencendo a um grupo? Lados positivos, por exemplo, é a colaboração científica. Como assim? Vou indicar aqui um exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar, se não é só pesquisar aí que vai achar. A chamada Wikipédia, por exemplo, que é uma grande enciclopédia da humanidade, só que ela é colaborativa, né, uma pessoa escreve parte de um artigo, outra pessoa escreve outra parte, aí se um terceiro não concordar, ele vai lá e pede moderação daquilo, e no final, o que a maioria está falando, o que o grupo está falando é o que está lá na enciclopédia. Então a gente não pode dizer que é um conteúdo 100% confiável, mas é acaba sendo uma transmissão de conhecimento científico até, popularizado, numa forma de colaboração entre grupo. Hã, de certa forma tem esse lado bom, porque você acaba divulgando conhecimento. Então, por mais que eu coloque uma baboseira lá, vai ter um especialista que vai olhar e que é especialista naquela área e vai corrigir a minha baboseira. E no final, né, mais especialistas, ou seja, acaba predominando, por mais que não seja uma coisa 100% confiável, acaba sim predominando boas informações. Então, não deixa de ser um lado bom, desse pertencimento, né, essa colaboração no sentido de difundir informação, de popularizar informação. Outro lado bom são os movimentos sociais que muitas vezes mudam a história de um país, de uma sociedade ou até do planeta, né. Quantos movimentos sociais a gente pode ter aí como exemplo? Eu não vou entrar em detalhes, né, até de política, mas a gente já teve aí vários projetos a serem votados no Congresso, né, vários projetos que seriam altamente danosos para a sociedade ou pelo menos para grupos dentro dessa sociedade, e que foram ignorados ou barrados justamente por uma pressão popular. Então, por mais que há um grupo bom querendo aprovar aquilo, há um grupo maior não querendo. E isso causa mudanças sociais, isso causa realmente impacto, na história das pessoas, da sociedade e do país. Outro exemplo positivo é quando há uma sinergia, em equipes, né, uma sinergia criativa. De repente, se tem que trabalhar num projeto e as pessoas, o grupo escolhido para aquele projeto tem essa sinergia, eles conseguem interagir bem, pensam da mesma forma, o que que vai acontecer? Vai se gerar muitos frutos positivos desse trabalho em grupo. Então isso aí tudo são exemplos positivos dessa necessidade de viver em grupo e dessa força que o grupo tem sobre os indivíduos. Porém, isso tem também o seu preço, né, da mesma forma que a gente pode colher frutos bons, a gente colhe frutos muito ruins. Um deles é o famoso pânico de multidão, que é quando eu já dei esse exemplo aqui nesse podcast mesmo, é quando você tem uma multidão e tem gente pisoteada, morta, e às vezes nem sabe por quê. Justamente porque às vezes se gera um pânico em algum percentual, uma parcela daquele público, e todo mundo começa a correr numa direção, por fim está todo mundo correndo sem nem saber por quê. Então, e tem gente que faz isso até na malícia, de maldade, né, grita, sei lá, fogo ou grita alguma coisa lá no meio de uma multidão, aí um grupinho de 5 pessoas começa a correr, quem está em volta corre também, aí aquele grupo vai aumentando, quando vê, tá todo mundo desesperado, em pânico, correndo e nem sabe por quê, e acaba tendo esses problemas. E mesmo que não seja uma coisa inventada, que seja algo real, né, esse pânico causaria, muito mais dano do que se você tivesse as pessoas calma, tranquila, e de forma ordenada e ordeira, salvando suas vidas. Então, esse pânico generalizado é algo que essa convivência, essa necessidade de convivência de grupo também gera. E isso acaba sendo muito maléfico para todo mundo. Outro exemplo são as fake news, né, você tem as redes sociais, espalhando, e compartilhando boas ideias, compartilhando, conhecimento, muitas vezes que não alcançariam certas pessoas,
e passam a alcançar. Então, de repente, eu aqui tenho uma informação que pode ser muito útil para quem está lá no outro canto do país e que de outra forma não chegaria. Através de uma rede social ele pode chegar. Só que qual é o lado ruim disso? Porque coisas que eu invente e que eu não tenha respaldo nenhum para falar, acabam chegando também. E isso, dependendo da adesão que se tem, aí entram os vieses cognitivos, que eu aconselho que ouçam um episódio sobre isso, você acaba, infelizmente, conseguindo viralizar, como se fala, né, determinados conteúdos, e ele tendo tanta adesão que as pessoas, por uma questão de grupo, acabam acreditando e acabam tendo aquilo como verdade. E muitas vezes não é. E o pior disso tudo é que pessoas, sabendo disso, se utilizam de determinados dispositivos ou mecanismos para justamente provocar intencionalmente isso, né? Então, a pessoa quer plantar um pânico, quer plantar uma mentira, quer tentar reverter uma questão histórica, quer fazer alguma coisa, então ela coloca uma mentira e de repente paga para a rede social, né, ou contrata empresas que vão alimentar aquilo ali de curtidas falsas. Então, no final, as pessoas estão olhando, tem 1 milhão de curtidas, mas sendo que desse 1 milhão de curtidas, 800.000 foram falsas, foram provocadas por robôs pagos. Só que aquilo, né, causa um volume que as pessoas não estão querendo saber se é falso ou não. Nossa, tá todo mundo concordando. Então, é aquela velha história, concorda também, compartilha também. Então, no final, as pessoas conseguem implantar ideologias, conseguem levar adiante certos projetos maléficos simplesmente com mentiras e com dinheiro. É fato que o cérebro coletivo ele pode nos inspirar, pode criar grandes ideias e mover as sociedades inteiras como um todo. Mas também o lado ruim é que pode nos aprisionar em bolhas, em ilusões, em mentiras. E a pergunta é, até que ponto a gente está pensando por nós mesmos, né? Até que ponto nós estamos pensando com os outros? Até que ponto a gente deve acompanhar de fato esse grupo que vai ser importante para a nossa sobrevivência nele e até que ponto é importante contrariar esse grupo? Isso são decisões que a gente tem que tomar no nosso dia a dia e que com toda certeza podem afetar o nosso futuro, o futuro da comunidade onde a gente vive e até do nosso país. Então, mais importante do que aderir a um grupo só porque o grupo está achando, porque hoje em dia nem essa certeza a gente consegue ter, né? Pelas redes sociais, como eu falei, muita coisa falsa. Mais importante que tudo é a gente saber diferenciar até que ponto é importante a gente de fato estar integrado a um grupo e até que ponto é importante sermos nós mesmos. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, eu falei sobre o cérebro coletivo. Não deixe de participar, não deixe de enviar sua mensagem pelo WhatsApp 22 99 222 1003. E lembrando que semana que vem, no próximo episódio, teremos o episódio de número 300 com bate-papo bastante bacana. Não perca, te aguardo lá.